Nesse módulo 3, vamos falar sobre código de negociação, vencimentos, características técnicas e como funciona a tributação desse tipo de contrato. Então vamos lá, vamos falar sobre código de negociação. O Código dos Contratos Futuros Negociados no Mercado ABMF é composto por 6 caracteres. Essa estrutura indica qual é o ativo, o mês de vencimento e o ano do vencimento. Os 3 primeiros caracteres se referem ao ativo, que é o IN aí no nosso exemplo, enquanto a quarta letra vai sempre identificar o mês do vencimento. E os 2 últimos números se referem ao ano. Então vamos aqui dar alguns exemplos de código de negociações. Então alguns ativos que eu listei aqui para servir de referência. Como eu falei, o IN representa o contrato futuro de mini índice Bovespa, mas aí temos outros vários contratos identificados por 3 letras. Por exemplo, o contrato futuro de boi gordo é representado por as letras B, G e I, enquanto, por exemplo, o euro, contrato futuro de euro, é negociado com as 3 letras E, U, R. E assim por diante. Notem aí que tem vários contratos, mas sempre a referência do contrato é formada por essas 3 letras. Dando sequência, vamos falar um pouco sobre os vencimentos. O mês de vencimento é o mês de expiração da validade do contrato futuro, enquanto o ano do vencimento, obviamente, é o ano de expiração de cada contrato. Para representar o mês de vencimento, a Bolsa lista alguns códigos importantes. Então, vou só citar alguns exemplos. Existem aí o código F com referência para janeiro, existe o código G referência em fevereiro, o H para março, J para abril, K para maio, M para junho e assim por diante. Porém, o mini contrato futuro do índice tem algumas regras específicas. Os contratos só vencem nos meses pares. Então, o mês de fevereiro G, o abril J, junho M, agosto Q e assim por diante. Sendo assim, a regra do IN funciona da seguinte forma. O mini contrato do índice futuro vence na quarta-feira mais próxima do dia 15 de todo mês par. Agora vamos falar sobre características técnicas. Para facilitar a sua vida, eu fiz um checklist das coisas mais importantes que a gente falou até agora. E assim, melhorar o conhecimento de vocês. O índice Bovespa do mercado à vista trata-se de um índice que representa o desempenho de uma carteira de investimento composta pelas ações mais negociadas da Bolsa. Então, os mini contratos de índice futuro são acordos de compra e venda da estimativa de pontuação do índice Bovespa, para uma data futura a um preço estabelecido entre as partes no momento da negociação. O seu código de negociação é composto pelo radical IN, conforme a gente já explicou, acrescido da letra correspondente ao mês do contrato. Lembrando que no caso do índice futuro, os meses de vencimento são somente os meses pares. A cotação desse ativo é aferida por pontos por real, sendo que cada ponto equivale a 20 centavos. Então, o preço do mini contrato de índice varia a partir da oscilação do Ibovespa e a proximidade do vencimento do contrato. Lembre-se, o ativo de referência mais a expectativa do vencimento futuro. As negociações do mini contrato de índice são realizadas pelo home broker ou plataformas eletrônicas, disponibilizados pelas corretoras. O lote padrão de negociação de mini contrato do índice futuro é composto por um contrato. A liquidação do mini índice é exclusivamente financeira. A posição do investidor é automaticamente zerada no dia do vencimento. O investidor também pode liquidar a sua posição antes do dia de vencimento do mini contrato. A liquidação financeira determina a apuração final dos ajustes diários. Lembrando, o mini índice vence toda quarta-feira mais próxima do 15º dia do mês par. O horário de negociação do IN no pregão da B3 é das 9 às 18 horas. Vamos agora falar sobre tributação, que é uma parte importante do conhecimento do investidor. A base do cálculo sempre será os lucros, que é a diferença entre o preço médio de compra e o preço médio de venda. Utilizem, portanto, a nota de corretagem para se balizar nessas contas. A tributação em relação a day trade e swing trade é um pouco diferente, né? O day trade, que é aquela operação onde você compra e vende no mesmo dia, ela tem uma alíquota de 20% de IR, onde 1% também é retido na fonte. Então vocês vão enxergar isso na nota de corretagem. Já no caso do swing trade, onde as posições podem ser de um dia para o outro ou até se arrastarem um pouco mais através dos dias, a alíquota é de 15% de IR.
e é retido na fonte 0,005%. Agora um lembrete importante. A responsabilidade de recolhimento é do investidor, até o último dia do mês seguinte à operação. Então fica aí como observação, na DARF o código é 6015. Chegamos então ao final do módulo 3, e agora no módulo 4 vamos dar maior ênfase para o trader, o lado psicológico do trader, o lado de planejamento operacional e também passar algumas ideias do que a gente propõe como uma análise desse tipo de contrato.